É sim, o que está acontecendo aqui é algo realmente que a gente precisa colocar as barbas de molho. Em poucos anos, a esquerda perdeu ou está perdendo espaço em todos esses lugares. E em todos eles, os Estados Unidos estavam envolvidos de alguma forma. E o Brasil, nesse momento... Vou falar aqui da doutrina Monroe. Eu falei da doutrina, né? Uma doutrina de 1923, que é justamente o que está escrito aqui no chapéu, ó. Monroe Doctrine. Tá vendo? Beleza. Vamos lá. Em 1923, o presidente dos Estados Unidos era quem? James Monroe. Os Estados Unidos, naquela época, eles não eram uma potência como eles são hoje. Ele era mais um país novo, com menos de 50 anos de independência. Ou seja, ele era um país fraco militarmente. O que estava acontecendo no mundo naquela época, para quem não sabe? Estava acontecendo algumas coisas importantes. As colônias espanholas na América Latina, aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco essa... A colônia espanhola aqui na América Latina, o que estava acontecendo? Elas estavam se tornando independentes da Europa, uma atrás da outra. E as potências europeias, que são esses caras aqui, ó, as potências europeias estavam pensando em quê? Em voltar para a América e tomar o controle das colônias. Então a gente está falando aqui de colônia espanhola, mas também tinha a colônia inglesa, que era justamente os Estados Unidos. E aí, o Monroe, James Monroe, ele foi ao Congresso americano e disse que os Estados Unidos considerariam qualquer tentativa das potências europeias de estender o sistema delas para qualquer parte do hemisfério como um perigo para a paz e a segurança americana. Porque uma vez que vamos lá, pega a Espanha aqui. A italiana está aqui, a inglesa está aqui, a espanhola está ali atrás. Uma vez que a espanhola viesse para cá e tomasse novamente as colônias, o que ia acontecer? Os ingleses iam falar, cara, vamos fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, por que não? Por que não? E por que não os portugueses falaram, não, vamos fazer a mesma coisa no Brasil novamente? Na realidade, nesse momento, aqui no Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Então, meus amigos, traduzindo, a América, segundo os Estados Unidos, a América é nossa. O europeu não pode mais colocar o pé aqui. Então, ficou conhecido como América para os americanos. América, de uma maneira geral. América para os americanos, não os Estados Unidos. América, continente americano. Só que a doutrina ela não parou por aí. Em 1904, 80 anos depois, o presidente Theodore Roosevelt, ele fez o que ficou conhecido como Corolário Roosevelt, que corolário, na realidade, é um acréscimo na doutrina. E o que ele acrescentou foi o seguinte: os Estados Unidos não vão só impedir que os europeus entrem. Os Estados Unidos podem intervir nos países latino-americanos quando eles considerarem que existe algum tipo de ameaça à estabilidade da região. Você está entendendo aonde a gente está chegando com essa história toda? E você também conseguiu entender a diferença do corolário lá de Roosevelt com a doutrina Monroe? Esse adendo? A diferença é o seguinte, na versão de 1923, era uma versão defensiva. Nós não vamos deixar o europeu entrar, então vamos nos armar, vamos nos preparar para qualquer tipo de problema. Na versão de 1904, virou ofensiva. Ou seja, eu entro no seu país se eu achar que precisa. O que eu estou querendo dizer com isso, meu amigo? Se você não está entendendo, isso daqui foi um recado de quem? Do Departamento de Estado americano, dos Estados Unidos, falando o seguinte, quando eles falaram da doutrina Monroe aqui, eles estão falando, olha, eu entro no seu país, por isso que ele falou da Venezuela, do Maduro, eu entro no seu país se eu achar que eu preciso. Porque se tiver algum problema, isso pode ser um problema para a segurança dos Estados Unidos. Assim como eles colocaram, vai pegando as pedrinhas aí, vai seguindo as migalhas. Assim como eles colocaram o Cartel de los Soles como um grupo terrorista. Por quê? Porque ameaçava a segurança dos Estados Unidos. Assim como eles prenderam o Nicolás Maduro, que era o líder do Cartel de los Soles. A Venezuela virou um narco-estado. Então eles prenderam o líder do cartel.
Por quê? Porque ameaçava a segurança dos Estados Unidos. Assim como eles colocaram o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Porque ameaçam a segurança dos Estados Unidos. Eles colocaram mesmo o governo Lula não reconhecendo como grupo terrorista. Mesmo a população falando que é grupo terrorista. Fizeram várias pesquisas. Mas o governo Lula falou que não era. Deixa os meus meninos em paz. Você está seguindo? Então, essa publicação do Departamento de Estado americano é um recado. Está falando o seguinte, olha, eu entro no seu país se eu achar que eu preciso. Josué, é sério isso? Foi assim em Cuba. Durante a Guerra Fria, que quem não sabe virou quintal da União Soviética, nas Américas. No Haiti, República Dominicana, Nicarágua, Panamá, Guatemala. Ao longo do século XX, essa doutrina ela foi a justificativa política e jurídica, é lei, para a intervenção americana na América Latina. Então, eles estão respaldados por uma lei. O que aconteceu em 2013? Em 2013, por que eles voltaram com essa doutrina Monroe? Porque em 2013, o secretário de Estado americano, o John Kerry, democrata, da turma da esquerda, ele foi à Organização dos Estados Americanos e declarou com todas as letras que a era da doutrina Monroe tinha terminado. Ou seja, ela foi enterrada oficialmente em 2013. E o Departamento de Estado americano do Marco Rubio acabou de desenterrar essa doutrina. E eles colocaram um acréscimo. O acréscimo é aqui, justamente aquele que eu falei aqui para você. O domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Esse é o acréscimo. Está escrito agora na Estratégia de Segurança Nacional Americana, que é o documento oficial que define a política de segurança dos Estados Unidos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ou mais claro do que isso, eu acho que é impossível, né? Nessa estratégia, nesse documento, está lá escrito que Washington deve impedir que potências fora do hemisfério ocidental, lembra da imagem que eu te apresentei aqui? Potências fora do hemisfério ocidental, né, que estabeleça controle qualquer tipo de ativo considerado estratégico da região. Essas potências de fora do hemisfério, tipo Rússia, tipo China, agora tem que ficar do lado de fora. Você está vendo algum tipo de alinhamento entre Brasil e China? Brasil e Rússia? Brasil e Irã? Você está entendendo como é que a gente amarrou essa aula para chegar agora nesse momento? Para você entender exatamente o que está acontecendo? Para você não ter mais dúvida? Você consegue juntar o que está acontecendo? Agora você começa a entender por que esse vídeo saiu justamente agora. Depois da China entrar na OMC do lado do Brasil, depois do Putin ligar pro Lula, depois do assessor do Putin entrar no arsenal naval brasileiro oferecendo tecnologia nuclear, depois do Irã anunciar a entrada no banco que o Brasil fundou, narcoterrorista espalhado pela América Latina inteira. Você está entendendo? Meus amigos, o Brasil ele não é o primeiro a entrar nessa mira. Na realidade, ele está sendo, nesse momento, o último da fila. Porque na Venezuela, os americanos já capturaram o ditador lá, narcoterrorista Nicolás Maduro. Na Colômbia, o governo de Petro, esquerdista, perdeu a eleição presidencial e quem venceu foi um candidato de direita, que é o Abelardo de la Espriella. Durante o período eleitoral, os Estados Unidos estavam operando militarmente em águas próximas da Colômbia, atacando embarcações sob a alegação lá do tráfico de drogas, atacando traficantes de drogas. Na Argentina, o Javier Milei chegou ao poder e alinhou o país ali justamente com os Estados Unidos, recebeu apoio econômico direto dos Estados Unidos. Na Nicarágua, o Daniel Ortega anunciou o fim das eleições porque ele entendeu o que poderia acontecer. E ele recebeu uma resposta dura do Marco Rubio. Eu trouxe aqui, eu falei sobre isso aqui numa live. Venezuela, Colômbia, Argentina, Nicarágua. Em poucos anos, a esquerda perdeu ou está perdendo espaço em todos esses lugares. E em todos eles, os Estados Unidos estavam envolvidos de alguma forma. E o Brasil, nesse momento, é a bola da vez, como eu já tinha falado aqui. Eu falei sobre isso. É assim, o que está acontecendo aqui é algo realmente que a gente precisa colocar as barbas de molho. O Lula, obviamente, ele está amando esse confronto,
Porque o Lula está num período eleitoral, ele não tem absolutamente nada para mostrar. Nada, ele não tem resultado para mostrar. Na realidade, ele tem alguns resultados, né? Economia quebrada, segurança pública largada, educação abandonada. O que o Lula tem para mostrar? Como que estão as instituições brasileiras? O que mais tem é o quê? É escândalo de corrupção explodindo justamente na base do governo toda semana. O que tem é narrativa de soberania, batendo o peito falando soberania. Interessante que quando vem o cara para entrar lá nos nossos navios militares, não tem esse papo de soberania, né? E legal quando a China taxa os produtos do Brasil, as carnes brasileiras não tem esse papo de soberania. Então, cada tarifa, nesse momento, americana, cada visto revogado, cada vídeo do Departamento de Estado americano alimenta essa narrativa de soberania. Então, meus amigos, para a gente concluir aqui, o Brasil ele não foi arrastado para dentro desse tabuleiro. Na realidade, o Brasil de Lula andou até esse tabuleiro e agora você tem algumas informações a mais para você colocar aí no seu repertório, na sua biblioteca de conhecimento, e eu quero saber de você a partir de agora. O que você acha disso tudo, hein?